Ei, deixa eu lhe contar um babado que aconteceu aqui na Inglaterra essa semana, que provavelmente no Brasil você não ficou sabendo, ou se ficou sabendo, não ficou sabendo direito. Acontece que nessa semana aqui, o pessoal da saúde pública, os médicos e os enfermeiros entraram de greve geral. Então, saúde pública, greve. Pessoal da educação, os professores também, greve geral. Todos os professores, todas as crianças em casa. Todos os alunos não tinham aula, igual no Brasil. É professor de greve, os alunos ficam em casa, né? Outra coisa que tentou de greve, que os maquinistas dos trem, então não tinha mais trem para ir para a cidade, também não tinha mais os metrô, e os motoristas dos ônibus também entraram de greve, cara. 50% dos motoristas dos ônibus entraram de greve e trabalharam só 50% para ainda continuar a economia funcionando. Só que com essa história de greve, cara, um monte de outros negócios, um monte de business, né? Um monte de empresa não funcionou também, porque os funcionários não tinham como ir para os lugares. Porque não tinha trem, não tinha metrô, só tinha ônibus, os ônibus que estava lotadaço, porque todos os passageiros que normalmente viajariam de metrô, com os ônibus que ficaram parados, cara, foi uma bosta viajar de ônibus durante essa greve aí. Aí o que foi que aconteceu, cara? Como os caras pararam tudo meio que junto, né? Os professores deixaram as crianças em casa, os médicos não foram trabalhar, os motoristas, os maquinistas também não foram trabalhar, tipo, deu aquele baque, um monte de empresa não abriu por causa da greve também. Aí os caras do governo se obrigaram, né, cara? Pô, os caras pararam o país, né? Acabou o país. Um monte de coisa fechou aí, um monte de negócio não foi feito, um monte de gente não foi trabalhar. É um prejuízo muito grande pro Estado, pro país. Por quê? Porque o dinheiro que é para pagar a educação pública e a saúde pública é dinheiro dos impostos das pessoas que trabalham. Então, se as pessoas não vão trabalhar, as pessoas não vão receber, e se não vão receber, não vão pagar impostos. Então, o governo se obrigou a dar aumento para o pessoal da saúde, para o pessoal da educação. Não teve conversa, porque parou tudo. O governo deu aumento para os médicos, deu aumento para as enfermeiras e deu aumento para os professores, cara. Não tem ponto correr. Os caras tiveram que dar o aumento e deram aumento. Por quê? Porque pararam tudo junto. Então agora o que aconteceu? Os professores voltaram da aula, os médicos voltaram a atender, os enfermeiros voltaram a atender, mas o pessoal dos transportes deixaram a greve, né? Pararam de fazer a greve, porque o combinado era fazer a greve por 3 dias, porque foi feita uma negociação e foi combinado fazer a greve por 3 dias, mas o pessoal dos transportes não ganhou aumento ainda. Os motoristas de ônibus estão ali ainda ganhando quase que um salário mínimo. Os maquinistas ali estão ganhando também a mixaria ali, que já não estão mais comprando as coisas que compravam no ano passado. Porque a inflação consumiu o poder aquisitivo do povo trabalhador, das pessoas que trabalham, certo? Agora, por que isso acontece, cara? Por que o governo decidiu e aumentou o salário dos professores, aumentou os enfermeiros, os médicos, e não aumentou o transporte público? Porque o transporte público na Inglaterra é feito por empresas privadas. O governo pode interferir no preço da passagem, mas o governo não pode interferir na administração das empresas. Agora se liga na conversa, se liga no papinho. Sempre tem aquele patriota liberal que é defensor da família, da moral e dos bons costumes, né? Dos bons costumes. Aquele trouxa que acha que não, as empresas precisam ser todas privadas, porque quando o mercado estiver na mão do capital privado, vai haver sempre mais de 1, 2 ou 3 empresas que vão competir o mercado entre si, e esse mercado vai fazer com que as empresas prestem o melhor serviço possível pelo menor preço possível, porque a empresa que prestar o melhor serviço pelo menor preço vai sobreviver, e as empresas que não conseguirem prestar o melhor serviço com um preço acessível não vai sobreviver no mercado. Não é essa a conversa que os liberais falam, não é esse o papinho que os economistas vivem falando que o livre mercado é bom porque as pessoas vão acabar pagando menor preço, porque a concorrência vai fazer os caras concorrer, as empresas concorrer e fazer o melhor serviço pelo menor preço. Não é essa a conversa, é essa conversa que fala. É esse que é o conto, é esse que é o papo, é esse que é o papinho, ó. Mas agora se ligue no exemplo das empresas privadas que cuidam do transporte público na Inglaterra. Empresas privadas que cuidam do transporte público. O que acontece? Essas empresas privadas, elas são empresas de capital aberto. Quer dizer o quê? Quer dizer que essas empresas não têm um dono específico. O fulano de tal é o dono da empresa. Que nem no Brasil, as empresas de ônibus geralmente é do primo do deputado.
ou o próprio deputado, que é o dono da empresa privada que faz o transporte público na sua cidade, deve ser, se não é primo do deputado, é parente ou amigo ou irmão, alguma coisa do deputado, alguma coisa do prefeito, o dono da empresa que faz o transporte público na sua cidade é parente, é coligado, é amiguinho, é parceiro, né? É parceiro, é amigo do prefeito, amigo do deputado, amigo do político. Aqui na Inglaterra não, aqui as empresas privadas, elas são empresas de capital aberto, quer dizer que essas empresas, elas têm as suas ações na Bolsa de Valores, onde qualquer pessoa que tenha um dinheiro, os investidores podem comprar um pedacinho dessa empresa através das ações que estão disponíveis para serem compradas na Bolsa de Valores. E esse acionista, quando compra as ações dessa empresa, ele vai ter participação nos lucros que essa empresa der. Então, se a empresa dá dinheiro, o dono da ação que foi comprada na Bolsa de Valores vai receber uma parte do lucro da empresa também. Então, como é que funciona essa matemática? As empresas de capital aberto, privadas, que prestam serviço no transporte público na Inglaterra, elas precisam mostrar um lucro para os acionistas. Porque conforme o lucro que essas empresas têm, maior será o valor da ação na Bolsa de Valores, porque a Bolsa de Valores também é um mercado. Então, as ações que geram mais lucro, que dão mais dinheiro para os investidores, são as ações mais procuradas. Então, a questão do livre mercado faz com que as ações que dão mais lucro, maior retorno financeiro para os acionistas, são as ações mais procuradas, e por isso são as ações que valorizam e que são mais caras. Então, o que acontece? Essas empresas privadas que têm o objetivo de gerar lucro para o dono, precisam apresentar lucro. Agora, como que uma empresa privada vai gerar um lucro sendo que ela presta um serviço público? Tipo, o transporte é público. E o preço das passagens é negociado e é controlado pelo governo. Sendo que o transporte público na Inglaterra já é um dos transportes públicos mais caros do mundo. Como e por que que um motorista do ônibus do transporte público na Inglaterra recebe um salário parecido, quase beirando o valor do salário mínimo, sendo que o transporte é um dos transportes mais caros do mundo e o movimento dos transportes públicos na Inglaterra, aqui em Londres, é um absurdo. Então, como que os administradores das empresas privadas que fazem a prestação do serviço público vão apresentar lucro para os acionistas? Sendo que eles não podem mexer no valor da passagem, que já está demais de caro, cara. Já está muito caro o valor da passagem. A questão é que a única opção para eles é cortar nos gastos. E o que é gasto? Gasto é salário. Então, o que é lucro? Lucro é salário que não foi pago. Se pagar melhor os motoristas, melhor os maquinistas, vai diminuir o lucro dos acionistas. Então, eles pagam o mínimo possível para os motoristas e para os maquinistas. Outra coisa é nos insumos, na gasolina, nos pneus. Eles vão brigar por prazos mais longos e pelo menor preço dos fornecedores de insumos da empresa. Então, o que acontece? A qualidade dos produtos, dos pneus, das peças da mecânica dos ônibus, tende a diminuir, porque essas empresas precisam apresentar lucro. Então, para apresentar lucro, tem que cortar gasto. Então, o que é a qualidade do pneu, a qualidade das peças e acessórios dos ônibus? É lucro dos acionistas. O que é o lucro? É o dinheiro que não foi gasto com acessórios, com insumos. E outra coisa são os impostos que foram possíveis de ser evitados de ser pago. Existem advogados que ganham milhões. Os advogados mais ricos do mundo são os advogados especializados em evitar que empresas grandes sejam taxadas impostos. Os advogados que mais ganham grana no mundo inteiro, cara, não é? Aqui no Brasil também, cara. Os advogados que mais ganham grana são os advogados que conseguem fazer com que as empresas grandes evitem de pagar imposto. Então, o que é o lucro dos acionistas? É o salário dos funcionários que não foi pago. É o dinheiro gasto na manutenção e na compra de insumos que são utilizados para a prestação do serviço e os impostos que foi conseguido ser evitado de ser pago. E isso é lucro. Então o lucro, principalmente para a gente que é peão, a gente tem que entender que o que é o lucro do acionista. Principalmente para nós que temos que trabalhar, o lucro do acionista é o salário que não foi pago para nós.
Não, claro, que agora vai vir um abençoado que tem Deus, pátria e família no coração e vai falar, ó, o comunista, isso é comunismo, ó, o comunismo. Cara, por que você acha que a gente não aprende essas coisas na escola? Por que a gente não tem nenhuma noção de economia na escola? Você sabe quanto dinheiro existe no Brasil? Você sabe aonde está o dinheiro que existe? Por que você não sabe quanto dinheiro existe e aonde que o dinheiro está? Essa é uma pergunta simples, eu já fiz vídeo sobre isso, eu já respondi. Vou botar o link aqui em cima. Quanto dinheiro existe no Brasil, né? E aonde que o dinheiro está. Eu vou deixar aqui em cima o meu vídeo para explicar, se quiser ver, se quiser entender essas coisas. O que não ensinam a gente na escola, o que os professores do Brasil não sabem, é aquilo que é importante para a gente entender, para a gente largar a mão de ser escravo. Por quê? Porque a escola no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo, a escola é uma escola de escravos. É uma escola que foi feita para fazer as pessoas, principalmente, aceitar o nosso modelo social e econômico. Só que o nosso modelo social e econômico está errado, porque o modelo com que as coisas funcionam não está certo. Porque não está certo os motoristas, as pessoas que prestam o serviço para a comunidade, as pessoas que constroem, as pessoas que plantam, as pessoas que trabalham, as pessoas que limpam, receber uma miséria de dinheiro, enquanto as pessoas, só porque tem dinheiro, só porque investem na tal da Bolsa de Valores, sem compromisso nenhum com empresa nenhuma, sem responsabilidade nenhuma com nenhuma empresa, ou com nenhum funcionário, ou com nenhum tipo de prestação de serviço, fique com a maior parte do lucro gerada. Tá, mas agora só para acabar esse vídeo e pedindo para você refletir na informação, você está sabendo, está todo mundo sabendo que existe uma crise mundial, existe uma crise sem precedentes no mundo. E qual é essa crise? A crise é que cada dia que passa, cada vez mais o dinheiro que existe, que é finito, o dinheiro que existe tem fim. Você consegue entender, né, amigo? O dinheiro tem fim, o dinheiro acaba. O problema é que cada vez mais o dinheiro que existe está cada vez mais concentrado nas mãos de quem não trabalha, de quem apenas investe, de quem ganha dinheiro sem compromisso, sem responsabilidade e principalmente sem trabalhar. Essa é a crise mundial. É por isso que o mundo está em crise. Porque cada dia que passa, mais dinheiro que existe está guardado e concentrado na mão de quem não trabalha, não tem responsabilidade com nenhuma comunidade, com nenhuma empresa, e ganha dinheiro de braçada, velho, sem merecer. É por isso que existe crise no mundo, é por isso que você, eu e a maioria da população do planeta está trabalhando cada vez mais por menos dinheiro. Porque cada dia que passa, mais dinheiro está sendo guardado por quem não trabalha. E tenho dito, e a propósito, duvido algum economista vir e me desafiar, pegar meu vídeo e explicar de uma maneira mais simples e duvido alguém provar que eu esteja errado. Eu duvido, deixo o desafio para qualquer professor, para qualquer economista, ou para qualquer patriota que tem Deus, pátria e família no seu coração, pode dizer que eu estou errado. Que eu estou certo, assina embaixo e duvido alguém provar que eu estou errado. Agora eu tenho dito, e agora eu fui!